de positividade, essa energia de emanação, né? Eu tenho, como eu já falei para vocês, eu estou num grupo de Brasília, e esse grupo, as pessoas pedem no grupo, botam o nome da pessoa que está desencarnando, ou que desencarnou, ou que está enfermo. Bota o nome no grupo. E a gente, no momento do evangelho, a gente faz a emanação em prol daqueles que estão mais necessitados do que nós, né? E então, com esses pensamentos elevados ao Pai, com esses pensamentos elevados ao Mestre Jesus, com esses pensamentos elevados a Maria, como mãe de todas as mães, como mãe de todo o universo, como mãe que é intercedendo, aquietando, intercalando cada um. E então, a gente pede que abrace os corações aflitos, sejam encarnados ou desencarnados, que abracem aqueles que estão nesse momento em busca de tirar suas vidas, aqueles que já tiraram hoje, aqueles que desencarnaram de uma forma brusca, aqueles que desencarnaram como uma pena leve, sejam todos abençoados, sejam todos emanados de muita luz. Sintam-se abraçados, porque Jesus o abraça o tempo todo, ele está conosco. E com essa emanação, com essa harmonização, voltado a todos aqueles que estão em guerras físicas, outros estão em guerras íntimas, de todo o planeta. Vamos fazer um segundo de silêncio e dizer: Pai amado, abençoa, abençoa todos, mesmo aqueles que ainda estão em caminhos tortuosos. E a gente diz: abençoa, Senhor, as amigos e minhas amigas, e dai-lhes a paz. Aqueles a quem ajudei, que eu ajude ainda mais. Aqueles a quem magoei, que eu não magoe mais. Deixar-nos na vida um no outro uma saudade que faz bem. Abençoa, Senhor, meus amigos e minhas amigas. Amém. E com esse louvor, com essa gratidão a Deus pela vida, pelo ar, por tudo que nos deu, por tudo que ainda vai nos dar, se tivermos o merecimento e a necessidade de estarmos aqui amanhã com essa mesma harmonia. O item 61 do livro Pão Nosso, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, O Homem com Jesus. Olha aí. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Disse Paulo, está lá em Filipenses 4:4. Com Jesus, ergue-se o homem da treva à luz, da inércia ao serviço, da ignorância à sabedoria, do instinto à razão, da força ao direito, do egoísmo à fraternidade, da tirania à compaixão, da violência ao entendimento, do ódio ao amor, da posse mentirosa à procura dos bens imperecíveis, da conquista sanguinolenta à renúncia edificante, da extorsão à justiça, da dureza à piedade, da palavra vazia ao verbo criador, da monstruosidade à beleza, do vício à virtude, do desequilíbrio à harmonia, da aflição ao contentamento, do pântano ao monte, do lado à glória, do lodo à glória. Homem, meu irmão, regozijemos em plena luta redentora, que píncaros de angelitude poderemos alcançar se nos consagrarmos realmente ao divino amigo que desceu e se humilhou por nós. Então, esse o exórdio de hoje, essa
essa harmonia, essa sintonia com Deus, com a espiritualidade divina, com todos aqueles que nos querem bem, que nos querem ver na luz, que nos querem ver a luz. E então a gente passa então a palavra a Gils, para o Gils continuar com essa harmonia, com essa beleza de sintonia com Deus, e faça a prece, meu irmão e amigo. Mais outra vez, boa noite a todos, paz e luz para todos nós. Hoje eu vou copiar o meu irmão Ivan, que eu estava procurando essa prece e encontrei hoje. Hoje eu vou repetir ela para todos nós. Vamos pedir a Papai do Céu que o amanhã seja melhor do que hoje. Vamos lá. Agradeça a Deus nosso Senhor a proteção, o auxílio e a graça recebida no dia de hoje. E rogo nos conceda a graça maior do poder concluir da vida presente o aprendizado necessário que nos carece para alcançar a luz espiritual que me elevará à categoria de Espírito de Deus. Rogo a Jesus, nosso irmão maior, que abençoe meus passos e me ilumine o caminho para que eu possa percorrê-lo com sabedoria e segurança. Rogo a Jesus, nosso modelo e guia, paz e luz para o meu espírito, assim como para todos os que me são raros, e também para os meus inimigos, a fim de que eu possa tê-lo um dia como amigo íntimo, e unidos possamos elevar nosso agradecimento ao Senhor. Rogo a Jesus, nosso Mestre, luz e amparo para os meus irmãos necessitados, para os cegos do mundo, para os enfermos que se encontram nos ambientes de tratamento e recuperação, ou em seus lares, ao mesmo abandonado, os deficientes mentais, os encarcerados, para os famintos e os que vivem ao léu, para que eu consiga receber a ajuda de meus donativos e a palavra de conforto. Rogo fielmente a Jesus, nosso amigo, protetor e amparo para todos os meus irmãos encarnados e desencarnados, para que sobre a tua paz possamos realizar as diretrizes do Evangelho, possibilitando finalmente a implantação do reino de Deus. Toda a glória ao Senhor, que é a nossa origem e destino, paz na terra para todos nós e homens de boa vontade. Pai amado, recebe esta humilde prece, transbordando em bálsamo e consolador para todos nós, encarnados, desencarnados, amigos e inimigos, para que possamos ter o Evangelho na noite de hoje, com muita paz, muita perseverança e muita alegria no coração de todos nós. Que assim seja, eu passo a palavra a Graci. Com toda essa emanação de paz, de luz, de sabedoria, serenidade em nossos corações, a gente então agradece a espiritualidade que aqui já se encontra presente, para também continuar iluminando o nosso irmão Ivan Augusto, para que ele tenha um evangelho de muita luz e de muita sabedoria. Com você, meu irmão. Muito obrigado, meus queridos irmãos e irmãs, boa noite a todos. Que o Mestre Jesus, mais uma vez, esteja presente no nosso Evangelho no Lar, que as suas equipes possam adentrar os nossos lares, os lares de todos nós, transformando essas energias ou fortalecendo ainda mais em energias de paz, de amor, de prosperidade, de muita humanidade, com muita caridade e com muita saúde a todos. Que o Mestre Jesus realmente nos abençoe a todos imensamente. As nossas reflexões hoje, nós estamos no capítulo 3, cujo título é Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai. Então, ele tratou, eu vou citar a parte evangélica aqui do capítulo, só para constar uma citação do Evangelho, tá? Que está no Evangelho de João, no capítulo 14, versículos 1 a 3, onde diz o seguinte:
João cita aqui. Jesus disse: o coração de vocês não deve se perturbar. Creio em Deus e também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai, né? Ou seja, aqui existem muitos mundos habitados. Pois se não fosse assim, eu já teria dito a vocês: eu me vou para preparar o lugar, e após ter ido e preparado o lugar, eu voltarei para convidá-los a ficar comigo, perdão, a fim de que lá onde eu estiver, vocês também possam estar. Muito bem. Então, essa citação de Jesus, confirmando de que, né, há uma vida posterior, né, sobrevive, né, o espírito sobrevive a essa passagem que nós aqui chamamos de morte, e que no momento oportuno nós iremos para esses mundos habitados, que Jesus diz aqui, que ele vai se adiantar, que ele vai preparar o lugar, e que depois ele não vai vir buscar a gente, não, ele vai vir convidar, né? E a gente vai seguir, vai ter oportunidade de atender ao convite se nós estivermos também com, como é que ele disse lá na parábola, com a roupa, com a veste nupcial, né? Ele convida, e como aquele convidado que entrou, mas sem merecimento, e teve que ser retirado, nós também teremos esse convite de Jesus. Ele nos convida, ele está sempre nos convidando, né? E que a gente possa estar, então, merecedor nesse dito momento para poder sermos realmente conduzidos. Então, esse capítulo, além dessa citação de Jesus, inclusive ele diz, olha, eu não tenho dúvida nenhuma, porque se não existisse vida, se não existisse outro, eu já teria dito a vocês, acabou, faça o que quiser, mas não é assim. Então, essa necessidade que a gente tem de aprender o Evangelho, da mudança do nosso comportamento, do nosso pensamento, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de ser, é exatamente para que a gente tenha a condição de, no futuro, termos o famoso, o tão esperado conforto espiritual, sem ser necessário retornar essa roda da vida, da encarnação, de encarne, desencarne, encarne, desencarna, na possibilidade de viver os sofrimentos, porque, como diz aqui no item 2, né, que há diferentes estados da alma no mundo espiritual. Aqueles que se prepararam, como Jesus diz, que tiveram fé nele, que seguiram suas orientações, e os que não fizeram nada disso. Portanto, eles terão diferentes estados de alma lá no mundo espiritual. E para que haja diferentes espíritos em diferentes estados da alma, é preciso também que haja diferentes categorias de mundos para receberem esses irmãos. Nós ainda estamos muito no início da nossa evolução como espírito, por sermos ainda muito ignorantes, muito embrutecidos, vivemos ainda num ambiente que é exatamente de provas e expiações. E quando Jesus vier fazer o convite e a gente tiver legal, então a gente vai ter a oportunidade e o merecimento de viver num outro mundo, né? Porque ele fala aqui que são mundos primitivos, provas e expiações, que é onde nós estamos, portanto, nós estamos ainda no segundo degrau, de passagem para o mundo de regeneração, e depois temos os mundos felizes e os mundos celestes ou divinos, para aqueles espíritos que tiverem alcançado aquele pedido de Jesus que disse, sede perfeitos como o Pai é perfeito. Então, nós vamos falar hoje de todas essas situações aqui, por exemplo, sobre a destinação na Terra, né? Exatamente, a Terra está no contexto de qual desses mundos, das várias moradas do Pai, para os diferentes estados da alma no mundo espiritual e no mundo físico, em cada mundo desse que onde vivem ali, onde estão localizados um grande número de espíritos que, apesar de estarem em situações vibracionais diferentes, de encarnados e desencarnados, vivem ainda anexados, digamos assim, sem poder se retirar desse ambiente, desse mundo. Que esse mundo tem, Deus criou uma condição da qual, enquanto nós não nos elevarmos, não alterarmos a vibração, o magnetismo dos nossos espíritos, nós estaremos ainda como que presos a esse ambiente. Tanto que a gente observa que nas leituras de determinados autores, contando de
de situações de desdobramento de determinados irmãos que são conduzidos a outros planos, eles são levados seguros, às vezes dentro de equipamentos específicos que possam anular, né, o sentimento de a possibilidade de gravidade que força com que nenhum espírito, sem o devido merecimento, se afaste desse nosso planeta. Então, para visitar um outro desses mundos, que é um fato muito raro, esses espíritos, para serem conduzidos, é necessário que outros, né, se unam a ele numa proximidade muito grande, alterem a sua composição física e permita que ele possa se afastar da Terra. Nossa, que isso é muito interessante, nunca ouvi falar. Poxa, a gente já ouviu falar, quando a gente ouviu falar, por exemplo, das mesas girantes, das cadeiras girantes, da movimentação, das manifestações físicas, né? Que são nada mais, nada menos do que a alteração que os espíritos conseguem introduzir na matéria para que, por exemplo, a mesa se levante e possa girar. Como a gente aprendeu, né? Lá no livro dos médiuns, principalmente, que o pensamento antigamente era que os espíritos pegavam a cadeira, levantavam e ficavam rodando assim como a gente faz. Né? Pegar uma cadeira, vou levantar e fazer ela rodar na minha mão. E como a gente não via o espírito, só via a cadeira, o pensamento era que o espírito conseguia levantar a cadeira e rodar. Pois bem, então nós continuamos nessa condição aqui e seremos guindados a um mundo de uma destinação diferente quando nós cumprirmos as questões do Evangelho que Jesus teve tanto trabalho e sofreu tanto para deixar aqui mínimos conhecimentos para que a gente, ao longo desses períodos todos das nossas encarnações passadas, mas que, se Deus quiser, e Deus quer, né? Ele não vai interferir nisso, vai nos fortalecer para que nessa encarnação aqui, que estamos conscientes de uma doutrina, de uma fé racional, né? A gente possa finalmente aí encontrar elementos e boa vontade, sobretudo, para atender ao chamado de Jesus, atender, cumprir com as suas determinações, os seus conselhos, uma vez que ele não obrigou ninguém a fazer nada disso, existe o livre-arbítrio, mas que cada um possa fazer o seu arbítrio pelo lado positivo do conhecimento que o Evangelho nos traz, que foi a grande missão de Jesus na Terra. Não que fosse necessário exatamente ele morrer e a voltar de novo. Ele precisou fazer isso para comprovar realmente que existia vida no plano seguinte, né? No momento seguinte à nossa vida. Caso contrário, a gente ainda estaria aqui discutindo essa questão e o Espiritismo ainda não teria tido a possibilidade de ser implantado, como assim foi há quase 200 anos. Portanto, meus irmãos, voltando aqui agora à nossa questão principal, a gente tem que ver que do ponto de vista de um encarnado, né, principalmente se for uma pessoa sem muito conhecimento, a Terra, né, ou a sua população, ela é de lastimável comportamento, né? Chegando mesmo a se acreditar serem todos os habitantes dessa Terra, né, sem condições de se melhorar, que eles estariam perdidos. Muitas pessoas dizem, não, a humanidade está perdida. E isso, aliado a fatos de tantas misérias, de doenças, da capacidade da autodestruição coletiva através das guerras, então, a humanidade está perdida. Isso é realmente um ponto de vista muito acanhado, né? Primeiro, por usar um termo, humanidade, uma vez que o ser humano ele não é apenas o dos espíritos que habitam a Terra, nesses dois planos da vida. O ser humano ele está esparramado nas mais diversas moradas da casa do meu pai. E cada uma dessas casas, né, muitas semelhantes à nossa, muitas em vibrações inferiores à nossa, e muitas também em condições muito melhores que a nossa, condições que, por merecimento desses irmãos que já evoluíram. Né? Então, a gente não pode comparar. Mas por quê? Porque aqui na Terra, né, só tem uma pequena parte da humanidade. Então, a gente não pode, através da nossa visão muito curta, imaginar que, primeiro, que todos os habitantes da Terra
estão na mesma situação e, principalmente, sem condição de melhora, né? Muito menos que todos os espíritos do mundo tivessem essa mesma condição. Quando se faz isso aí, existe um termo na língua portuguesa que chama-se sinédoque. Né? Fazia muito tempo, eu não conseguia lembrar desse termo, tive que procurar aqui com meu filho, ir no dicionário aqui no Google, porque eu lembrava que existia um nome para esse tipo de observação, chamado sinédoque, que é uma coisa muito errada. É você comparar tudo pela parte, ou seja, você pega uma parte, por exemplo, você observa só uma parte da humanidade, o seu conhecimento é só de observar uma pequena parte da humanidade, e você dizer que toda a humanidade, então, está perdida. Primeiro, não sabe realmente o que está falando, porque, como eu disse, não está toda a humanidade aqui simplesmente nesse nosso mundo, né? E que é muito errado, então, comparar, né? Utilizar essa tal da sinédoque, nome estranho, né? Para a gente depois ver, por exemplo, como é que a gente vai comparar os habitantes de uma cidade? Se você for só no hospital e disser, então, essa cidade todo mundo é doente? Você vai a um presídio e vai dizer, nessa cidade todo mundo é desonesto, é criminoso, deve, tanto que aqui estão, isso aqui é um sinal de todos eles? Não é, né? E o que deveríamos esperar, então, de um mundo de provas e expiações como é o nosso? Muita gente feliz, né? Muita gente, todo mundo educado. E se fosse assim, a gente já estaria num mundo diferente. O mundo é assim porque, como é que diz o ditado, né? Cada um dá o que tem. E o que nós damos, infelizmente, nesse mundo de provas e expiações, é essa questão de que todos nós aqui estamos em provas e em expiações. Não há como ser diferente. Você não pode olhar, não vou chegar num hospital e dizer, nossa, não tem nenhum doente aqui. Impossível. Você chegar num presídio e dizer, nossa, mas não tem nenhum criminoso aqui. Impossível, né? E ainda assim temos um número bem elevado de pessoas que já se diferenciaram pela retidão do seu procedimento. Apesar desse grande número, né? Então a gente vê pessoas que estão bem, mas nós temos pessoas que até, pelo conhecimento que elas já possuem, elas deviam ter um comportamento mais exemplar, realmente, para a humanidade, para não levar com que muitas pessoas pensem, imaginem isso. Porque muitas vezes a questão da desonestidade é muito dirigida, de um ponto de vista também bastante errôneo, que ser desonesto é coisa de pobre. Fosse isso, a gente não veria, né, grandes escândalos de grandes negócios de falcatruas, contendo gente de gente de tão expressivo conhecimento, né? Muita gente aí que a gente descobre quando o camarada descoberto que está fazendo uma coisa errada, né? A gente vê o camarada tem muitas condições financeiras e muitos deles ainda estão ali cometendo abusos de programas governamentais, como esse nosso próprio Bolsa Família, né? Então, o seguro-desemprego e tantas outras situações que o governo criou exatamente para aqueles mais necessitados, como disse Jesus, né? Eu vim para os doentes, vim para os pobres e os necessitados. Então, essas pessoas se locupletam por serem exatamente pessoas de aparente desenvolvimento sociocultural, mas que ainda estão no nível de provas e expiações. E muito baixo. Porque, da mesma maneira, a gente vê muita gente, uma pessoa aparentemente muito pobre, né? sem pouquíssima ou mínima condição financeira, né? Vai a um supermercado, a um comércio desse, recebe um troco a mais, retorna e devolve. Ah, essa mercadoria aqui passou, não foi paga, está aqui, vou pagar. A gente vê no supermercado, às vezes o camarada entra, né? Está lá tomando um refrigerante, uma água, um negocinho daquele, mas quando passa lá na conta, ele coloca a embalagem dele lá vazia, a garrafinha dele vazia. Outros não. A gente encontra as embalagens alteradas, esparramadas por dentro do supermercado. Por quê? Apesar da aparência, ainda pessoas do nível de provas e expiações. Fatos que a gente
fala assim para fazer uma questão de uma comparação, de uma palestra, mas também sem apontar o dedo com rudeza, porque provavelmente, não nessa encarnação, mas em outras tivemos também o mesmo comportamento. Haja visto que ainda estamos junto com eles no plano de provas e expiações, que é a destinação da Terra. Aí ele diz aqui, se julgássemos, né, a grande cidade, vou ler todo o texto aqui, que vai repetir o que eu disse aqui, mas nas palavras do próprio Kardec. Muitos se surpreendem por encontrarem na Terra tantas maldades e paixões grosseiras, tantas misérias e doenças de todos os tipos, concluindo que a espécie humana é algo muito triste. Esse julgamento tem origem num ponto de vista muito limitado e da falsa ideia do conjunto, que é exatamente aquilo que eu disse, aquele termo da língua portuguesa, tal da sinédoque. Né? É preciso considerar que na Terra não está toda a humanidade, mas somente uma pequena parte dela. A espécie humana é formada por todos os seres dotados de razão que habitam os incontáveis mundos do universo. Então, a população da Terra, comparada à população atual desses mundos, seria o mesmo que a população de um vilarejo comparada de um grande país. Se levarmos em conta que a Terra é um planeta de provas e expiações, não podemos nos surpreender com a situação material e moral de seus habitantes. Eu me lembro que até um pouco tempo atrás, quando se falava da China, só se falava coisas horríveis, que era um povo muito miserável, não sei o que tem. E hoje em dia, com a possibilidade dessa difusão, então a gente vê aqueles locais que a gente imaginava. Então, qual a ideia que nós fazíamos da China? Né? Só aquele povo trabalhando na lavoura. Hoje, comprovadamente, é o país com uma indústria pujante. Com um número, eles formam por ano milhões de engenheiros, o que faz com que o conhecimento da população capacite cada vez mais no todo, né, de um país de muito progresso. Quando eu ouvia falar do México, a gente imaginava o quê? Aquele camarada com um sombreiro, um poncho e embriagado. Até os próprios mexicanos dizem, a ideia que tem do nosso povo por aí afora é essa, porque a gente não conhece o todo, como faz aqui. Você considera, chega numa cidade e vê uma vila pequena e diz, nossa, nada presta aqui, tudo é dessa maneira. Não, não é tudo dessa maneira. Então, a cidade tem seus bairros que são mais violentos, tem os bairros são mais bonitos, tem os bairros onde o comércio é mais pujante, tem os bairros onde realmente a administração pública observa com mais rigor, por outros motivos aí que não cabe aqui a gente discutir, né? Que entraria num debate e não é esse o ambiente. Mas é o fato de observar parte e considerar o todo. Ah, não sei o que, tal lugar é uma bagunça. Aquele departamento público é uma bagunça, porque eu fui lá e não fui atendido. Então, eu saí de lá com uma má impressão e vou dizer para todo mundo. Eu fiquei, agora fazer até um depoimento meu aqui. Eu estive recentemente no departamento lá, por resolver umas coisas do meu IPTU, e foi resolvido tão rápido, com tanta simpatia dos funcionários, que eu fiquei admirado. Falei, caramba, né? Eu mesmo uma vez já vim aqui, não fui atendido, e ouço muitas pessoas falarem mal. No entanto, não é tudo mal quanto diziam. Então, a Terra também não é um lugar perdido. Por quê? Porque muitas vezes eu sou uma pessoa que não tem um nível de conhecimento, de cultura muito alto, e me dou mais a ouvir noticiários, né? Noticiários a respeito de coisas violentas, né? De crime, de desordem, não sei o quê. Então, qual é o meu primeiro pensamento quando eu vou falar de determinada coisa? Exatamente isso. Porque uma coisa que nós temos, meus irmãos, é uma condição de insistirmos em determinados assuntos que para nós são curiosos, portanto, nos agradam. E aquilo, então, toma o nosso tempo, a gente deixa de ir para aquela outra coisa, que é o mal do ser humano. É o mal do ser humano. É muito bom fazer o quê? É muito bom não estar nem aí para nada. Tipo, Mateus cuida dos teus. Não estou nem aí para o mundo, porque meu nome não é Raimundo.
Mas é exatamente aí que está o nosso atraso espiritual. E Jesus nos advertiu muito bem quando ele disse, olha, a porta da salvação é a porta estreita. É a parte mais difícil. Quem vai entrar para o céu? Quem conseguir escalar o Everest. Quantas pessoas conseguem escalar o Everest? Vai entrar para o céu quem conseguir nadar numa piscina olímpica abaixo do nível X. Tem um ponto de corte, né? Como diz, quem passar do ponto de corte vai... Mas não, Deus criou uma condição que é possível para todo mundo. Em qualquer nível social, até mesmo sem saúde, de praticar algo que o faça evoluir. Uma condição. Então, a coisa mais fácil que Deus deixou para o ser humano evoluir é o que o ser humano acha mais difícil. Porque tira ele da sua bolha de conforto. Ser bom, ser caridoso, ter interesse de auxiliar o próximo, é chato. Esse é o pensamento. É chato ou tem custo. Quem é que Jesus, na questão como é que chama, de fazer a caridade em espécie, quem é que ele enaltece? Ele faz essa observação lá no templo. Ele fica observando as pessoas doando, quanto cada um doa, e quando ele observa lá que a viúva deu aquelas pequenas moedas, ele chama os outros e utiliza aquilo ali como um grande ensinamento. Olha, porque que ela se justifica melhor do que os outros. Porque ela não foi lá e deu o excesso que não faz diferença para ela. Pelo contrário, ela deu dela. Ela deu dela. Quando o homem começa no início da sua caminhada, através das comunicações que vêm do plano espiritual, como dizia Raul Seixas, das mensagens que nos chegam sem parar, né? Das mensagens que ninguém pode parar, porque são necessárias ao nosso aprendizado e elas realmente nunca cessaram. Quando a gente vê falar lá de Abraão, ele disse assim, você tem que dar uma coisa para Deus, uma coisa que lhe seja cara, uma coisa que você tenha assim, um sentimento de sacrifício. O que eles faziam? Venciam as batalhas e pegavam alguns inimigos e sacrificavam em nome de Deus. Bom, era fácil pela dor que não eram os outros que iam sentir. Aí Abraão recebe uma prova muito dura, disse, eu quero que você se esforce para ter o merecimento do que eu vou lhe dar. Abraão se dispôs. Qual é a coisa mais cara para você? A coisa mais difícil de que você poderia dispor? No filho. Então, eu exijo o máximo de você. Eu quero que você sacrifique seu filho. Aí o que acontece? Abraão vai lá realmente disposto. No último momento, diz, não é necessário, porque Deus não quer a morte de ninguém. Não queria o sacrifício. Mas ele faz o quê? Como era um povo ainda ignorante, no início, muito no início da sua espiritualização, um período muito mais difícil do que o nosso aqui, tem entre 3.500 a 4.000 anos, pelo menos, esses fatos, segundo a narração bíblica. Então ele passa a dizer, não, você vai fazer o seguinte, você vai doar, já diminuindo, né, a questão, vai doar um animal, ou vai doar sementes. Então o pessoal ia para o templo, e depois tinha a questão do sangue, por causa de vida, não sei o quê, e virou só animais. Mas as outras culturas, principalmente, né, eles tinham os que não criam animais, são agricultores, pegavam os cachos mais bonitos do trigo, as suas frutas mais bonitas da colheita e levava lá para o templo e doava como sendo a coisa mais importante. Algo que era de dentro dele. Não, vai doar, mas não vai doar o carneiro doente, né? O boi ruim, o animal ruim, ou as frutas que já estão velhas, que estão tortas, que não sei o quê. Não, é algo bom, que você tem que dar uma coisa boa. Aí, quando Jesus vem, aí Jesus sobe a nota de corte. Primeiro,
que o costume que vocês vêm trazendo com vocês é um costume que traz muita violência, de olho por olho, dente por dente. Mas não, a partir desse momento, é amor, é respeitar e amar o próximo, fazer ao próximo o que você gostaria que o próximo fizesse por você. E aí ficou difícil. Tanto que os seus ensinamentos, o que acontece? Que eles fazem o quê? Esse código de comportamento da Boa Nova exigia exatamente que saíssem da sua bolha de conforto, principalmente as autoridades que sentiam que aquilo ali fosse fazer com que perdesse o poder de manipulação sobre o povo, uma vez que os hebreus eles tinham um Estado teocrático. Todas as leis eram calçadas na divindade do ser superior. Era a ordem de Deus que se vivesse daquela maneira. E criaram tantas coisas que o grupo dos fariseus, praticamente eles tinham uma religião, era só misticismo. Por isso Jesus combatia tanto os fariseus, por causa do misticismo deles. E tem aquelas milhões de práticas, aquelas coisas, tudo que profundidade não tinha mais. Aí, então, Jesus veio, que no final de contas, o sacrifício que Deus quer é o nosso, mas não também o sacrifício do cilício, de bater no próprio corpo, de botar uma cinta apertada para sangrar na cintura ou na perna, como a gente vê naquele filme é um filme bem interessante, Anjos e Demônios. Tem um filme chamado Anjos e Demônios, de Dan Brown, que a gente vê lá o monge, né, com uma cinta de silício na perna, sangrando. Toda outra parte aparece ele também, porque ele cometia os crimes e depois ele ia fazer o quê? Fazer com que o corpo sofresse. Mas não é o corpo sofrer, é sofrer o espírito. Quando você corta, por exemplo, o egoísmo, dói no bolso? Não dói. Tira algum valor do ser humano? Não tira, agride ele no espírito. Por isso é difícil. Doar o que doar fazer uma caridade através de um valor monetário, como o da viúva, é difícil. Por quê? Porque o egoísmo ele faz o quê? É tudo meu. Então, eu não vou amar e respeitar. Ele que tem que me amar e me respeitar, porque eu sou um egoísta, eu sou melhor, eu sou mais forte, sou mais bonito, sou honesto, mas não é nem uma coisa e nem a outra. Então, o que dói mais em cada um de nós é exercitar e cortar os defeitos morais que nós arrastamos ao longo do tempo, em virtude da nossa proximidade muito maior ainda da matéria do que da espiritualização. Por isso, Jesus, há 2000 anos, veio, trouxe a mensagem e nós não compreendemos. Ainda bem que ele disse, compreendo que vocês ainda estão aí muito ignorantes, mas, perdão, mas que no futuro o Pai vai mandar um Espírito Consolador, que vai repetir o que eu disse, vai dizer mais um bocado de coisas que vocês ainda não compreenderam. Portanto, meus irmãos, é isso. Continuamos ainda com dificuldade de mudança. Por isso, ainda não estamos vivendo já num mundo mais adiantado, porque o nosso mundo é de provas e expiações, e todos nós estamos aqui por merecimento, em prova ou em expiação. Que Jesus nos abençoe e nos auxilie imensamente na nossa missão principal da evolução individual, que permita a cada um, mas que no todo possamos ir juntos a caminho daquele que é nossa origem e destino. Meus queridos irmãos, vamos elevar mais uma vez o nosso pensamento e nosso espírito ao nosso Pai Celestial, agradecendo pelo dom da vida, agradecendo pelas bênçãos que recebemos no dia a dia, mesmo por não darmos conta, por estarmos atarefados com as nossas atividades diurnas, nossas atividades corriqueiras. Vamos agradecer a Deus
pela bênção desse evangelho, de podermos estar aqui, né, dividindo o pão, né, esse pão de luz e de amor, utilizando a melhor parte, assim como no caso de Maria e de Marta, Jesus disse para aquela que está ouvindo o evangelho, ela está com a melhor parte. Nós poderíamos estar simplesmente assistindo novelas ou jornais, mas decidimos ficar com a melhor parte, já como um sinal de transformação que buscamos para o nosso espírito. Portanto, meus irmãos, façamos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra, como em todos os espaços da criação. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, à medida em que formos também capazes de perdoar aqueles que nos têm ofendido. Não nos permita cair em tentação, e livra-nos de todo mal, porque só vosso é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Muita paz e luz a todos. E com todas essas rogativas, com toda essa emanação, a gente então agradece a espiritualidade de luz, agradece a doutora Bezerra de Menezes, a João Cecílio da Costa, toda a espiritualidade que aqui se fazem presente, os mensageiros que nos intuíram e aqueles que já desencarnados precisavam ouvir essas palavras, essa harmonia, essa sintonia em busca em direção a Deus. E a gente então agradece a todos pela presença, né, de cada um e diz assim: por toda a minha vida ao Senhor te louvarei, pois meu sangue e fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova e me leva até o céu. Creiam, Jesus está conosco sempre, tirando a gente das maiores dificuldades, das maiores aflições. Olha para o teu lado e vê que o teu problema é pequeno, onde há muitos que o problema é bem maior. Que Jesus nos abençoe, nos dê uma noite de luz, de muita paz, radiante de tanta luminosidade, de tantos espíritos de luzes, nos conduzindo, continuando ao trabalho na seara do bem. Que assim seja e até amanhã, no mesmo Paz horário. e luz para todos Boa nós, que noite, tenhamos boa uma noite, boa boa noite noite. e um abraço Boa noite fraterno a a todos. todos. Boa noite a todos. Boa noite a todos, até Ah. amanhã. Até amanhã. Amém. Até Caminhão. amanhã.